E você lidar com a comunicação é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma tatuagem, que é uma das minhas tatuagens favoritas, essa aqui. E todo mundo acha que esse é o símbolo da medicina. Isso não é o símbolo da medicina. Ó, mostra ali pro pessoal, vê se Vocês vai dar conseguem pra ver ver. aqui? Ah lá, aham. Justo. Ótimo. Tá escrito concentração, Então essa é sabedoria. outra história, né? Então esse daqui primeiro, esse é o cajado de Hermes, né? O Hermes no sincronismo ele seria Odin, né? Aquele que anda pela terra unindo os homens, trazendo a comunicação, né? E o que tem aqui, né? O que é a mitologia do bastão de Hermes, né? Hermes vê duas serpentes rastejando com seus ventres no chão, né? E lutando em motivos vis e comuns e mundanos. Então ele bate o cajado no chão, as serpentes se entrelaçam, fazendo uma alusão ao que é a elevação da alma humana, e se observam de frente a frente, quase como se fosse uma luta contra o bem e o mal, ou a dicotomia das nossas opiniões e os nossos desejos versus nossas responsabilidades. E aí nisso tem algumas coisas que eu escrevi, que eu pedi para minha tatuadora, que é a Carol Hidalgo, né? Então a primeira coisa ela escreveu coragem, porque coragem é a base de tudo, né? E junto com coragem tem trabalho e esforço. O que essas três palavras têm em comum? Porque foram as três palavras que, na época, Galileu Galilei falou contra o cardeal Belarmino, cardeal inquisitor, que depois virou o Papa Inquisitor, e que foi o sujeito que prendeu ele no alto de uma torre para o resto da vida. Estava indo tudo bem na Inquisição, ele ia ser queimado, ele só não ia ser queimado porque ele era assessor científico do rei, mas estava tudo indo bem para ele se safar do negócio. Aí Belarmino, cardeal Belarmino, chegou para ele e falou assim: por que você apontou seu telescópio para a estrela? Aí Galileu Galilei ficou puto da vida. Falou, como assim? Por que eu apontei meu telescópio para a esquerda? Mas quem é você para falar para onde eu tenho que apontar para o meu telescópio para a esquerda? Em primeiro lugar, eu tenho coragem de buscar aquilo que eu não conheço. Em segundo lugar, isso é o meu trabalho. E eu não vou deixar de fazer o meu trabalho. E o esforço que eu tiver que fazer para realizar o meu trabalho de forma completa, realizarei. E aí ele falou assim, então tá bom, vai para sua torre ficar preso, continua olhando para a estrela o quanto você quiser. Mas a síntese do trabalho de uma das maiores mentes humanas é de Galileu Galilei, coragem, trabalho e esforço. A outra coisa é concentração, sabedoria e virtude. Se você olhar em todas as religiões, e eu te falo porque eu tenho todos os livros sagrados, eu fiz medicina sobre gente. E se você não é capaz de entender toda a gente, você vai ter uma medicina mais ou menos pela metade. Então, eu fui estudar o que é o código de comportamento mais antigo que existe. E qual é o código de comportamento mais antigo que existe? São os livros sagrados. Então, o Torá, o Alcorão, a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, você vai ler isso, você vai entender algumas coisas. E o que é muito curioso? Curioso o quê? Das religiões que são orientais e ocidentais, 3 coisas se repetem. Quais são as 3 coisas que se repetem? Concentração, sabedoria e virtude. Isso só está escrito dessa forma em um lugar, no budismo. E por que no budismo isso é muito importante? Né? Porque, na verdade, né, que se a gente for ver a história do budismo, né, a história do que é o Messias do budismo, que é Siddhartha Gautama, quem que era ele? Né? É como se fosse Jesus Cristo era o filho do rei. Né? Deus, o rei, manda o seu filho na Terra para, né, participar da humanidade e que depois ele decide entregar a vida dele para salvá-la. Quem que era Siddhartha Gautama? Era o filho do rei e que decide buscar na vida simples aquilo que é a verdade absoluta. E como que ele busca essa verdade absoluta? Ele abandona o que são os prazeres mundanos e ele vai viver a vida de um andarilho e buscar aquilo que são as experiências humanas. Né? Então, algumas coisas eu vejo que vocês têm tatuagens, né? E os significados delas são muito íntimos. Essa daqui, para mim, ela tem que ser visível porque todo dia, quando eu começo o meu dia, né, seja o que for, eu começo treinando. E, eventualmente, né, treino, ou então, quando eu me visto para trabalhar, eu enxergo as coisas que eu preciso fazer. Eu preciso ter coragem, concentração, viver com sabedoria, enfrentar o meu trabalho, fazer as coisas com esforço e tentar cultivar a virtude. E não a tentar ser o dono dela. Porque a gente vê muita gente que hoje tenta possuir, ou ter a posse e o monopólio da virtude. Não, virtude primeiro. Se você acha que você tem a monopólio dela, se você acha que você é dono dela, é que realmente você não tem. Mas que é uma coisa importante porque
você entender o que é o significado da vida das outras pessoas quando você quer buscar o significado da sua é fundamental para a felicidade, né? É você praticar de certa forma aquilo que é o altruísmo, né? Mas o altruísmo verdadeiro. E você percebe que trazer felicidade para as outras pessoas, principalmente para as pessoas que você ama, é a maior verdadeira, a maior felicidade verdadeira que pode existir, né? Uhum. E poder ajudá-las, não só com conhecimento, mas de qualquer forma, né? Carinho, coração, com dinheiro, com ajuda, e assim vai. Tudo Que isso pra aula que ele contar, deu, né, da tatuagem, e aí... né?